Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Mateus, capítulo 7, versículos do 1 até o 5. Texto bastante conhecido da palavra, mas eu tenho certeza que o Senhor há de falar de modo vivo ao nosso coração. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós rogamos que o Senhor, pela sua misericórdia, venha falar ao nosso coração, abrindo de uma maneira plena o nosso entendimento, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor possa trazer essa palavra, e essa palavra seja geradora de vida e de libertação a quantos de nós que ouvem essa palavra nesta noite, e que tudo seja para louvor e honra da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Como eu disse, esse texto é um texto bastante conhecido da palavra, e ele inicia a última parte do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, na qual o Senhor fala do cuidado que devemos ter com o juízo temerário, ou seja, o juízo arriscado e irresponsável que fazemos dos que estão à nossa volta. Isso vale também para os relacionamentos familiares. Eu queria fazer uma aplicação também específica aos cônjuges. Hoje é dia dos namorados, e a gente aproveita para avaliar o nosso próprio relacionamento. Amém? Uma das colunas de sustentação da igreja é a comunhão, é a coinonia. Uma coluna é a palavra, ministério de pregação da palavra. A outra coluna é a oração intercessória. E a terceira coluna que sustenta a igreja de Cristo é a comunhão. Comunhão implica em exercício de tolerância com as falhas e fraquezas uns dos outros, porque também nós temos as nossas fraquezas. E quando eu digo tolerância, não é no sentido de conivência, de fazer as coisas erradas que os outros fazem, mas é entender que cada um tem um tempo de Deus para fazer os seus próprios ajustes e para encontrar o próprio rumo na sua própria caminhada. E nós clamamos ao Senhor que Ele ministre isso ao nosso coração. Muitas vezes, numa sala de aula, há aqueles que são rápidos em aprender, há aqueles que têm um entendimento mediano, eles entendem, mas demoram um pouquinho, mas há aqueles que são mais vagarosos ainda, que não conseguem entender, é preciso um reforço. Quantos alunos têm aula de reforço, precisam ser ministrados de uma forma particular, por um professor particular, para que ele possa alcançar o ritmo daquela turma? E eu imagino que no mundo espiritual é da mesma maneira. O Senhor tem muitos filhos,
Mas nem todos os filhos assimilam as lições dadas pelo nosso mestre dos mestres da mesma maneira. Então eu queria chamar a sua atenção, que essa comunhão tem sido ferida por julgamentos condenatórios dos nossos irmãos e familiares, comprometendo as nossas vitórias. Eu tenho orado muito para que o Senhor conceda palavras que tragam vitória, palavras que tragam libertação e nos façam enxergar determinadas coisas que nós precisamos mudar nas nossas caminhadas nesse caminho que é Cristo. O desejo do coração de Deus é que primeiro tiremos a trave dos nossos próprios olhos, para depois então nos atrever a mexer naquele argueiro que está ali no olho do nosso irmão. Falando aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com os outros. Então o grande propósito de Deus é que primeiro nós nos examinemos a nós mesmos. Eu gosto demais de uma oração do salmista, onde ele diz assim: Senhor, perdoa-me das falhas que me são ocultas. Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminho mau ou caminhos maus. E se o Senhor encontrar esses caminhos, que o Senhor os tire de mim e que o Senhor me conduza ao caminho eterno. Olha que coisa tremenda o Espírito de Deus nos ensina aí. Nos nossos momentos de solidão com Deus, onde nós nos prostramos diante da majestade, é preciso que nós tiremos as nossas máscaras e nós peçamos ao Senhor que Ele desvende os nossos olhos, que Ele nos faça enxergar aquelas coisas que em nós precisam ser mudadas. Tem um cântico antigo, era um desses cânticos espirituais mais novos, mas que tem já um bom tempo, que diz assim: a começar em mim. Quem é que lembra desse cântico? A começar em mim, quebra coração, para que sejamos um como tu és em nós, mas a começar em mim. Se essas mudanças não começarem em nós, nós não veremos mudanças efetivas à nossa volta, nem na nossa família, nem nos nossos amigos, nem nos nossos vizinhos. E eu vou repetir uma frase que eu ouvi essa semana, que dizia o seguinte: se Jesus estiver na sua casa, todos à sua volta vão perceber. Se Jesus estiver na sua vida, você não precisa estampar uma camisa com um versículo bíblico dizendo assim: olha, eu tenho o Espírito Santo, porque será tão visível, tão real, que todos perceberão. Na verdade, a palavra de Deus não nos proíbe de ver o que está errado, especialmente você que tem chamado para a intercessão. Olha, intercessor vê demais. É impressionante, porque muitas vezes nós chegamos numa situação e olhamos a nossa volta e o Senhor nos mostra coisas que nós nem queríamos ver, mas vemos. E quando nós vemos, não vemos para julgar, nem para colocar o dedo em riste e apontar aquelas falhas do nosso irmão, mas para que nós intercedamos, nós interfiramos naquela situação com as armas e com os instrumentos espirituais que Ele coloca nas nossas mãos, à nossa disposição. A Bíblia diz que pelo fruto conhecemos a árvore. Só precisamos entender que a árvore será julgada por Deus e não por nós. Tem um texto na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 4, que o apóstolo Paulo diz que eu estremeço nas bases. Ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. O que Deus quer nos ensinar hoje é o que devemos fazer com a nossa descoberta. Em primeiro lugar,
Há duas atitudes bíblicas que devem ser tomadas. Primeiro, orar pela situação, sem compartilhar com ninguém, para que não vire maledicência, ou ir direto ao irmão em questão e admoestá-lo com graça e amor de Deus. Inevitavelmente, quando nós optamos pela primeira ação, que é você se conter, não sair comentando, mas você ir orar e buscar o Senhor já entra em ação e já se move em nosso favor naquela situação. Tem tantas situações que a gente poderia testemunhar, mas eu não vou fazer isso, que nós nem sairíamos daqui hoje. Algo se levanta contra nós com uma fúria muito grande, para tentar roubar a nossa paz, para tentar nos destruir de alguma forma, sobretudo para ferir as nossas emoções, adoecer o nosso corpo, e aí nós entramos com as armas espirituais. Nós entramos com aquelas direções dadas por Deus, e temos visto a glória de Deus descer em situações que eram absolutamente impossíveis do ponto de vista humano. Mas a palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 18, ela é a verdade. O caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é a verdade. Então, quando nós optamos por andar nesse caminho, por fazer a vontade de Deus, nós vemos a glória de Deus nas situações. E sempre que acusamos, julgamos, sentenciamos, condenamos e amaldiçoamos, não fazemos isso sobre a eficácia de Deus, mas sobre a eficácia de Satanás. Eu tenho visto histórias, muitas histórias, de lares de crentes absolutamente destroçados pela ação amaldiçoadora de línguas que tem levantado juízo infamatório dentro dos lares. Olha que coisa séria. Nesses mais de 30 anos de caminhada com o Senhor, tenho aprendido que tudo na vida faz parte de um treinamento específico de Deus para nós. Nada na sua vida, meu irmão, minha irmã, é aleatório. Tudo tem um propósito didático de Deus. E quanto mais rápido nós aprendermos essas lições, mais rápido nós passaremos para o ponto seguinte. É desse jeito que as coisas funcionam. Não há uma só situação que não caiba a ação efetiva da graça de Deus. E eu queria chamar sua atenção, o Espírito de Deus deseja ministrar duas coisas a nós nesta noite, que eu tenho certeza trarão grande libertação. Primeira coisa, não julguem para que não sejam julgados. E eu queria chamar sua atenção também para o fato de que julgar é diferente de discernir. E quando Deus o faz discernir sobre algo que está errado, está precisando de conserto, é para que você ore. O versículos 1 e 2 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Se exigirmos justiça e retribuição pelas coisas erradas feitas contra nós, seremos tratados com a mesma receita. Olha que coisa séria. Você pode perguntar, por que então encontramos alguns salmos imprecatórios, onde os salmistas clamam que os seus inimigos recebam o justo castigo? Muitos irmãos, justificando as ações dos salmistas, olham da mesma maneira. Aí eu respondo a você, porque aqueles salmistas ainda não tinham experimentado o Espírito da graça e de vida que você experimentou. O Espírito de vida e de graça que habita em você, porque você é santuário vivo do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito é Espírito de graça e de vida. E graça é favor imerecido de Deus. Sabe o que acontece quando você se move? O Espírito de Deus se move através de você.
Quando você entra, o Senhor entra. Quando você sai, o Senhor sai. Onde você pisa é território santo. Nós fomos chamados por Deus para ser tabernáculos vivos das moradas do Altíssimo. Que responsabilidade! Que grande privilégio, mas que grande responsabilidade que o Senhor nos concedeu, apesar de nós. Em Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 a 45, a parte A, diz o seguinte: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E depois vem a grande regra de ouro, que nós encontramos em Mateus 7,12, que diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. O papel de julgar não é nosso, mas de Deus. E quando oramos e abençoamos nossos ofensores, aí sim, a justiça de Deus se manifesta na justa medida. E quando eu digo abençoar o adversário, o inimigo, o opositor, é abençoar como você gostaria de ser abençoado. Não é você orar pelo seu opositor e dizer: Senhor, abençoa a vida daquele safado. Não, é abençoa mesmo. Senhor, abençoa, Senhor, derrama graça, Senhor, abre o entendimento dele, aquela pessoa está cega, não é possível que uma pessoa haja desse jeito, se ela não estiver com os olhos completamente fechados, o entendimento fechado, mas eu te peço que o Senhor derrame a sua graça sobre ela, em nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa: se essa pessoa não se consertar, se essa pessoa continuar agindo da mesma maneira, o Senhor entra com a providência. E muitas vezes a providência de Deus é guardar essa pessoa, é levá-la. Amém? A nós não é permitido nem nos alegrar quando nossos inimigos são julgados por Deus. Olha só que palavra. Provérbios 24:17 diz: quando cair teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Quando nós nos alegramos com a desgraça dos nossos inimigos, o Senhor desvia dele a sua ira. E adivinha para cima de quem? Isso mesmo, para cima de nós. Eu conheço um casal, a mulher de Deus, cheia da graça, cheia do Espírito, mas o homem é cheio de ira. E esse casal tinha uma pendência muito grande com um determinado cidadão. Ele resolveu a pendência, o Senhor derramou uma bênção muito grande naquela vida. Só que aquele adversário caiu. Mas olha, foi uma alegria tão grande que ele quase foi dar uma festa. E quando veio conversar conosco, nós dizemos: não faça isso, meu irmão, em nome de Jesus. Não faça isso. Mas ele está pagando aquilo que me deve. Resultado: portas fechadas. Até que aquele abençoado entenda que precisa abençoar o seu adversário. É desse jeito que funciona as leis do reino. Se a nossa justiça ela não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Vamos continuar. Muitos crentes têm sido derrotados porque têm clamado pelo juízo e julgamento de Deus sobre seus inimigos. Nós não podemos pedir para ninguém a justiça de Deus, mas clamar por sua misericórdia. O como vai fazer é com Deus.
Mulheres feridas por seus maridos têm clamado por justiça e juízo sobre ele. E isso tem acionado o gatilho da justiça de Deus sobre elas próprias e dado legalidade ao adversário para agir sobre suas vidas e família. Por isso que eu tenho ensinado as mulheres de Deus, olha, tem uma dificuldade dentro do seu lar? Fale com o Senhor. Chore nos pés do Senhor. Você está com a vontade de brigar muito grande para brigar com Satanás. Repreenda ele, diga, você não vai destruir a minha casa, você não vai destruir a vida do meu marido, a vida dos meus filhos, em nome de Jesus, arreda desse lugar. Mas você quer arrazoar, você quer conversar e argumentar, faça isso com o Senhor. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim. A situação tem estado difícil, eu não sei como resolver isso. Vem meu auxílio, me ajuda, Senhor. Eu compartilhava antes com um casal querido, eu disse, olha, oramos por uma amada irmã, oramos, esse marido maltratava de todas as maneiras, feria de todas as formas, e nós oramos anos a fio por aquele marido, e ele continuava fazendo, e machucando. Ela se submetia também a tudo que ele queria, do resultado, morreu. E a morte daquele homem foi muito triste, porque foi muito dolorosa. E o Senhor deu libertação àquela mulher, da forma mais dolorosa que podia ser. Mas, enfim, aquele homem não mudou sua postura. Então, no final das contas, todos ficamos travados, a graça não flui e a vitória não vem. Vamos ver se hoje nós viramos esse jogo em nome de Jesus, que haja libertação neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se essa palavra é para você, eu não sei se essa palavra é para alguém, mas que em nome do Senhor Jesus, você deixe que o Senhor ministre no seu coração essa palavra, para a honra e glória do nome dEle, é o que eu desejo. Segundo lugar, a segunda coisa que eu creio que o Espírito de Deus quer ministrar é que devemos enxergar claramente, tirando primeiro a trave dos nossos próprios olhos. Como é que eu posso enxergar o argueiro no olho do meu vizinho, do meu irmão, se eu tenho uma trave no olho? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo, porque o grau dos meus óculos tem ficado cada vez mais alto. Já estou com quase 5 no olho direito, para perto, e 4,5 no olho esquerdo. Eu não enxergo absolutamente nada sem óculos. Preciso de óculos para dirigir. Fui ao oftalmologista, fiz uns óculos novos. Com 15 dias de uso, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E sentia dores, não tinha jeito. Aí eu limpava os óculos cheios de novidade. Eu gosto de óculos simples que eu posso limpar com a camisa. Mas o médico disse que eu tinha que fazer a lente daquela forma e tal, que ia dar mais conforto aos olhos. E aí eu fui lá na loja, levei os óculos para a moça limpar, ela limpou, eu botei nos olhos e fui embora para casa. Continuei com dor de cabeça. Tirava os óculos, eu não conseguia ver nada. Aí minha filha olhou e disse, mamãe, deixa eu olhar. Tirou os óculos e falou, mamãe, está todo arranhado. Está cheio de falhas. Eu agora que paguei a primeira prestação. Aí eu voltei para lá, mostrei a gerente, ela levou meus óculos, eu voltei a usar os óculos antigos, ela levou para a ótica, mas era aquilo, eu sem os meus óculos, eu não enxergo nada. Então, queridos, se olharmos para nós mesmos com honestidade, perceberemos o que já recebemos de Deus, apesar de nós. O Senhor usou de misericórdia para conosco, para que tenhamos convicção de nossas próprias deformidades. Para que assim possamos usar da mesma misericórdia para com todos os deformados à nossa volta. O problema é que nos sentimos muito santos, muito justos, muito puros e inculpáveis aos nossos próprios olhos. Olhamos para os nossos irmãos com uma visão de raio-x. E quando nós nos autoexaminamos, fazemos através de lentes embaçadas, arranhadas,
e nós não enxergamos aquilo que verdadeiramente somos. Se quisermos receber misericórdia pelos nossos pecados, devemos exercitar misericórdia para com os que estão ao nosso redor. Recebemos aquilo que damos, é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que o Senhor está requerendo de nós? Eu sei que Deus vai fazer um grande mover nas famílias, o Senhor vai fazer um grande avivamento nas famílias, e a partir do avivamento nas famílias, haverá um grande avivamento na igreja do Senhor nesses dias. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que possamos entender que estamos em treinamento. Todos nós, nenhum de nós está pronto. Vamos começar esse treinamento fazendo uma faxina no santuário. Eu proponho a esse pequeno grupo que está aqui essa noite, que nós possamos fazer, nós todos, incluindo o pastor e a mim, que nós possamos fazer uma grande faxina no santuário de Deus, que somos nós. Segundo lugar, que não julguemos temerariamente os que nos rodeiam, para que não sejamos igualmente julgados. Terceiro lugar, o papel de acusador é de Satanás, não nosso. E sempre que acusamos, julgamos, sentenciamos e condenamos, o fazemos pela eficácia dele, não de Deus. Tem muito crente sendo usado pelo inimigo sem se dar conta disso. Quarto lugar, precisamos reprimir toda palavra de acusação e julgamento dos nossos lábios. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Por isso, não empreste seus ouvidos a nenhuma boca maledicente. Se não houver ouvidos curiosos, não haverá língua maledicente. Quinto lugar, precisamos ser honestos e tirar a trave dos nossos próprios olhos. Só aí enxergaremos claramente para nos atrever a tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. E finalmente, que possamos hoje assumir um compromisso de exercitar a graça de Deus em nosso meio e lá fora. Afinal, foi para isso que nós somos alcançados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? O Senhor possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, e nós vamos orar uns pelos outros.